Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 3 de dezembro de 2023, domingo. Vamos aqui refletir na palavra do Senhor. Amém? Começamos a falar ontem sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Vamos dar continuidade, são breves palavras, mas dá para você entender. Mateus, capítulo 24, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? O contexto desse versículo é o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus começa a falar, a fazer o seu sermão profético, que ele vai falar dos fins dos tempos, vai falar da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, vai falar da sua vinda, vai falar da sua poderosa ação na sua vinda. E os discípulos, quando Jesus fala isso, quando vai ser o final do mundo, essas coisas, quando é que irão acontecer, ressurreição, o discípulo faz uma pergunta a Jesus, exatamente no capítulo 24, versículo 3, quando é que isso vai acontecer? E Jesus passa a explicar isso, fala de terremoto, de guerra, rumores de guerra, de destruição, fala da destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, fala todas essas coisas, e ele vai dizer que isso vai acontecer, ele chama isso de princípio das dores, e ele diz que depois disso virá o fim. Amém? Nós lemos aqui Mateus 24, 30, eu vou fazer uma explicação sobre esse texto, para que a gente entenda isso, pense sobre essa vinda de Cristo, tá certo? O texto começa dizendo que aparecerá o sinal do Filho do Homem. O sinal, o discípulo pede um sinal, e ele deixou os sinais. O primeiro sinal que ele deixou disse, é a destruição de Jerusalém, já lhe disse. E é essas coisas que irão acontecer, guerra, tudo isso que vai acontecer, terremotos, tudo isso, Jesus explica isso, e eles têm essa compreensão, e Jesus fala que todas essas coisas irão acontecer antes da sua vinda. Aí que verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Amém? Portanto, quando diz Filho do Homem, eu quero só explicar isso para a gente também ter esse entendimento. Quando a Bíblia se refere a Filho do Homem, isso foi um nome que o próprio Cristo deu a ele mesmo. É a condição humana de Jesus, na sua condição humana. Ele foi 100% homem, mas ele é 100% Deus, tá certo? Então, quando a Bíblia fala Filho do Homem, só para você entender, falando da condição, dessa condição natural humana de Jesus quando viveu na terra. Amém? O texto vai dizer em seguida, todas as tribos das terras se lamentarão. Eu uso as tribos aqui por nações, tá certo? Naquele contexto foi falar de tribo, mas entender nações. Então, na vinda de Cristo, todas as nações iníquas que não creram em Cristo nesse momento, nesse tempo em que está sendo pregado Cristo, todas as nações que não creram na vinda de Cristo, elas vão ser julgadas pelo Cristo, inclusive Israel. A diferença é que Israel vai se arrepender. Já falei no texto, já falei no estudo anterior, na palavra breve anterior. Então, todas as nações da terra, elas vão se lamentar na vinda de Cristo, porque vai ser uma coisa portentosa, gloriosa, é a manifestação de Deus na terra, retornando para julgar, para colocar as coisas no eixo, tá certo? Como Ele quer que seja. Então, o texto vai dizer que todas as tribos da terra se lamentarão, ou seja, todas as nações, todos os povos, todos que não reconheceram Cristo irão se lamentar. Amém? Apocalipse capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, faz a seguinte afirmação. E eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Quando diz amém, está dizendo assim seja, ou seja, vai ser assim, tá certo? Portanto, amados, essa é uma afirmação da própria palavra de Deus, que Cristo vai voltar. E diz que ele vem sobre as nuvens, tá certo? O texto que nós lemos diz que ele vai vir sobre as nuvens. Quando Jesus subiu aos céus e que os discípulos presenciaram esse fato, esse acontecimento, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos,
no versículo 9, quando diz que ele está ali com os discípulos, ele subiu aos céus, os discípulos ficaram observando e uma nuvem o encobriu, e ele foi recebido, e eles deixaram de ver Jesus, uma nuvem o encobriu. E quando eles estão lá nesse momento, olhando para cima, né, aquela situação muito graciosa, com certeza, a gente ter presenciado isso é muito bom, né? Nossos irmãos presenciaram. Eles ficaram olhando para cima. E quando chega no versículo 11 de Atos 1:11, aparecem 2 anjos ao lado dele e disseram assim: vocês estão olhando para cima por quê? Esse Jesus que foi recebido em cima nos céus, que a nuvem encobriu, ele vai voltar. Como assim vocês o viram subir? Amém? Então o Cristo que subiu, foi encoberto pelas nuvens, sai da nossa percepção humana nesse sentido, tá certo? Esse Cristo virá sobre as nuvens. Amém? Quando o texto está dizendo que ele vem sobre as nuvens, isso vai demonstrar a grandiosidade da vinda do Senhor. Ele tem domínio sobre todas as coisas, tá certo? Vou pensar aqui, se for essas nuvens que nós estamos vendo, a nossa limitação, de repente ele vai romper tudo isso aí e aparecer, tá certo? Mas o fato é que a Bíblia diz que como ele subiu e foi recebido pelas nuvens, foi encoberta aos olhos humanos, ele assim o virá, voltará. Amém, amados? A volta de Jesus é uma promessa feita na palavra de Deus. Amém? E o texto vai dizer que é com poder e grande glória. Olha, na manifestação da vinda de Cristo é uma ação portentosa. Apocalipse diz que o céu vai fazer silêncio, aí vai ter depois trovões, e vai ter muito som, muita coisa. É a manifestação da vinda de Cristo. Quando diz com poder e grande glória, é essa ação gloriosa, vai mexer com os céus e a terra, vai abalar o mundo cósmico e aquilo que nós vemos na terra que nós pisamos. Isso vai ser abalado na manifestação da vinda do Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, que esteve aqui como homem agora, está no céu, voltou ao seu estado anterior, que ele era Deus e voltou para a sua própria condição. Quando ele manifestar a sua vinda, vai ser com poder e grande glória. Esse poder é o poder que Deus tem, o poder que criou todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas, pôs limite em todas elas, né? A maré só vai onde Deus permite. Se ele permitiu um tsunami, é permissão dele, tá certo? Por causa da maldade humana, algumas coisas vão acontecendo, tá certo? Então, amados, estou falando aqui um pouco sobre a vinda de Jesus. O versículo 30 de Mateus 24, de Mateus capítulo 24, ele está inserido exatamente nesse contexto, onde Jesus fala das destruições finais, e aí onde ele vai vir, e ele vai vir para julgar. Amém? Todas as nações que não crerem em Cristo vão se lamentar na vinda de Cristo, porque ele não vem mais para morrer na cruz, ele vem para julgar. Amém? E quando a Bíblia diz que é em nuvens, é para a gente entender assim, essa ação que Deus vem de cima mesmo, nós vamos ver essa ação, a Bíblia garante isso, então nós vamos estar vendo. Quem sabe a internet aí que conecta o mundo inteiro, seja uma coisa para que o mundo inteiro possa ver Jesus, né? Porque quem está aqui vai ver Jesus voltando em Jerusalém, é muito distante, né? Mas quem sabe a internet pode ajudar, você que vai estar conectado, vai dizer assim: Jesus desceu em Jerusalém, é a volta de Cristo, e as nações vão ser julgadas. O mundo ímpio vai ser julgado. Amém? Essa manifestação gloriosa, desse poder glorioso de Deus, o apóstolo Pedro, ele teve uma compreensão que Isaías também teve. Eu já falei sobre esse texto de Isaías. E o apóstolo Pedro teve uma compreensão lá no capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Pedro teve o seguinte entendimento. 2 Pedro 3,7 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém? Nesse mesmo texto de Pedro, no capítulo 3, ele vai dizer que a terra vai se desfazer, os elementos da terra
o sol, a lua, essas coisas vão escurecer as suas partes e tal. Então vai ser um dia portentoso, um dia glorioso da vinda do Senhor. Essa terra que existe, que está aí, que nós vemos, ela foi criada pela palavra de Deus. Lá no Gênesis, quando começa, ele diz, haja luz e houve luz. E isso foi o primeiro dia, ele vai dando pelo poder da palavra a criação. Então esse mesmo Deus que tem o poder da palavra da criação, ele também tem poder para a destruição, porque ele vai fazer novos céus e nova terra. Falarei sobre isso na continuidade dessa fala aqui sobre a vinda de Jesus. Amém? O que eu quero que você entenda hoje é Mateus 24:30, está dentro desse contexto onde Jesus diz que vai voltar e ele vai estabelecer o seu reino na terra e ele vai trazer um juízo sobre a terra ímpia. Amém? Ímpio é quem não crê em Cristo, de acordo com a Bíblia, tá certo? Quem não crê em Cristo, de acordo com a Bíblia, é ímpio, continua pecador, não se arrependeu, não creu, não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, então a Bíblia diz que é ímpio. Essas nações ímpias, dos que não creram, vão passar por essa ação gloriosa e portentosa de Jesus Cristo. Amém? A igreja do Senhor já vai estar lá com ele. Tem que explicar, é um tema muito grande. Eu estou só aqui dando breves palavras para que você possa ir pensando, entendendo, e você aplique a sua fé em Jesus Cristo, porque ele é que é o Senhor de toda a glória. Deus te abençoe, Deus te dê um bom domingo, e o Senhor te dê paz no coração, sobretudo, ele revela a sua graça salvadora a ti, tu possa entender essas verdades divinas, e seja aí transformado em filho de Deus por essa fé. Amém? O Senhor seja contigo e te abençoe, tenha um bom dia, e o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.